Se tem uma coisa que deixa os meliponicultores de cabelo em pé, são os inimigos naturais de colônias de abelhas nativas. Mas e você aí, sabe quem eles são e como acabar com eles? Hoje eu quero te preparar para proteger suas colônias de abelhas nativas. Dentre os inimigos naturais de abelhas, a gente vai separar 3 grupos: os parasitas, os saqueadores e os predadores. A gente vai primeiro falar sobre os parasitas, amanhã eu vou te falar sobre os saqueadores, tá bom? E mesmo que você já seja iniciante na meliponicultura, deve ter ouvido falar dos terríveis forídeos, os parasitas mais conhecidos de colônias de abelhas nativas. E na internet não faltam receitas de armadilhas para forídeo, de repelente de forídeo. Será que forídeos são realmente os únicos parasitas de colônias de abelhas nativas que a gente precisa conhecer para saber como lidar? Pode apostar que não são. São dezenas de pequenos animais que têm relação de parasitismo com as colônias de abelhas nativas. Alguns preocupantes, outros nem tanto, porque são relações de comencialismo, elas vivem em sociedade. Eu vou te explicar hoje os principais com que você precisa ter atenção: as moscas soldado e, é claro, os forídeos. E como lidar com esses 2 tipos de parasita. As abelhas nativas são um importante organismo natural, essenciais para a preservação da biodiversidade devido à sua atividade de polinização, que é tão importante para a manutenção de toda a flora. Mas como todo animal em uma cadeia, elas são alvo para inimigos naturais que muitas vezes são bem menores do que elas, mas altamente destrutivos. Com a atividade da meliponicultura, surgiu a necessidade do controle desses inimigos naturais para facilitar a criação e aumentar o desenvolvimento das colônias de abelhas nativas. E com isso, surgiram várias técnicas e manejos diferentes para o controle desses animais. Mas antes da gente entender como controlar os forídeos e as moscas soldado, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre esses 2 animais. Os forídeos eles são moscas cleptoparasitas, que utilizam o pólen coletado pelas abelhas para sua alimentação e também para a postura e sua reprodução. São pequenas e bem rápidas na movimentação. A infestação das colônias pelos forídeos é um dos principais fatores limitantes para a multiplicação racional das abelhas sem ferrão. Os machos de forídeo costumam entrar nas colônias antes das fêmeas, demarcando o território com feromônios para o acasalamento posterior. E poucas horas depois do acasalamento, as fêmeas estabelecem a postura. Em até 24 horas pode ocorrer a infestação severa e causar danos irreversíveis, levando até a morte do enxame se nada for feito por parte do meliponicultor. Ao invadirem o enxame, as fêmeas depositam seus ovos, que podem chegar a 70 ovos por postura da fêmea. Nos potes de pólen elas depositam esses ovos, mas também nas crias novas com o alimento exposto e na lixeira da colônia. Então, ao eclodir os ovos, cerca de 3 dias após a postura, as larvas se alimentam do pólen estocado pelas abelhas. Então, só são necessários 4 dias para que a sua colônia seja tomada por pequenas larvas de moscas de forídeo. Em caso de grandes infestações, as larvas consomem totalmente os favos de crias verdes, porque eles contêm uma grande quantidade de alimento larval, que é o que as abelhas, as larvas desses forídeos estão procurando. O ciclo de vida dos forídeos pode se dar em períodos muito curtos, variando de 3 a 10 dias, dependendo das condições ambientais e da disponibilidade de alimento. Ok, Gabriel, mas e a mosca soldado? Também é tão preocupante quanto os forídeos? É sim, e eu vou te mostrar o porquê. Bom, apesar da mosca soldado ser inofensiva para o ser humano, uma infestação de suas larvas, também conhecidas como bigatos, pode causar sérios estragos para sua colônia de abelhas nativas. As moscas soldado em aparência adulta, em forma adulta, elas têm aparência alongada e coloração escura. Elas podem apresentar manchas de outras cores pelo seu corpo, variando muito com relação à espécie tratada. Uma mosca soldado pode colocar de 500 a 900 ovos, que eclodem em aproximadamente 4 dias. Ou seja, mais uns dias e sua colônia saudável estará completamente tomada de pequenas larvas, que são muitas. E nesse momento começa a fase da larva, que passa por 5 estágios de crescimento. A larva da mosca soldado, passando por 5 estágios de crescimento, totaliza aí de 13 a 18 dias até chegar à fase pré-pupa, que é o 6º estágio. Esse é o momento em que elas estão mais vorazes, se alimentando de tudo que elas encontram pela frente. Quando as larvas ainda estão bem jovens, elas são bem branquinhas, e ao longo do seu crescimento elas vão escurecendo. E essa é a fase de desenvolvimento que as larvas mais necessitam de energia. Quando elas estão dentro de colônias de abelhas nativas, é nessa fase que as larvas consomem as reservas de alimento da colônia, o alimento larval dos discos de cria e causam um grande estrago dentro da colônia. E depois de consumirem tudo que elas necessitam, elas entram na fase de pré-pupa, quando atingem o seu tamanho máximo. E a partir daí, elas vão se preparar para entrar na fase de pupa de verdade.
Essa fase pode durar de 10 dias a meses, e seu revestimento escurece e ela endurece por fora, para formar a pupa. E normalmente elas escolhem um local seco para realizar essa metamorfose. E após essa metamorfose, elas entram na fase adulta, que é a mosca que a gente já bem conhece, que é a mosca soldado que a gente está tratando aqui. Ok, Gabriel, mas como é que eu faço para controlar as infestações desses animais e como evitar que eles cheguem até as colônias do meu meliponário, para preservar as minhas colônias intactas? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as colônias fortes mantêm as frestas das caixas bem vedadas e fazem com eficiência o trabalho de defesa na entrada e no túnel de ingresso da colônia, impedindo a invasão e a infestação da caixa por inimigos naturais como forídeos, por exemplo. Por esse motivo, manter as colônias fortes é de longe a melhor forma de evitar o ataque de inimigos naturais em nossos meliponários. E para isso a gente tem que manter espécies que se desenvolvem bem na nossa região, que são as espécies que ocorrem naturalmente nela. Eu vou dizer aqui mais uma vez da importância de não introduzirmos espécies que não ocorrem naturalmente em nossa região, pois as colônias não vão se desenvolver bem e, consequentemente, vai abrir as portas para a entrada desses visitantes indesejados. Além disso, os meliponicultores devem manter o meliponário sempre limpo, livre de materiais em decomposição, livre de caixas antigas e vazias. Durante as revisões nas caixas, a gente tem que ficar muito atento para não danificar os potes de pólen e nem os discos de cria. E quando a gente faz a divisão de enxames de colônias, as novas colmeias devem ficar muito populosas e sem potes de pólen. Por isso é importante seguir as técnicas corretas na hora da divisão. Mas mesmo assim, em alguns casos, a gente não tem como evitar a possível infestação de forídeos, como por exemplo em divisões recentes, transferências ou também resgates de abelhas, todas as ocasiões em que as colônias passam por um estresse muito grande, que pode gerar a fragilidade e possibilitar a invasão de forídeos e a aproximação de mosca soldado para a postura. Em segundo lugar, a gente precisa entender que existem espécies de abelhas que são mais defensivas naturalmente que outras contra esses invasores. Quanto maior a abelha, menos ela vai dar atenção aos pequenos animais andando pela colônia, como os forídeos, por exemplo. Já as abelhas pequenas são mais defensivas e prestam mais atenção principalmente nesses animais pequenos, que são os forídeos, que adentram as colônias. Mas isso no início da infestação, antes da postura dos ovos. Quando as larvas estão instaladas, nem mesmo as pequenas abelhas têm muito como agir. Tá bom, Gabriel, mas e nesses casos em que a larva já está instalada, o que a gente pode fazer? Bom, como todos os inimigos da vida, a gente precisa entender o seu modo de vida para encontrar a melhor forma de combate. E no caso de parasitas de colônias é a mesma coisa. Cada um dos dezenas de parasitas que invadem caixas de abelhas nativas tem um ciclo de vida e necessidades particulares. E da mesma forma, estratégias diferentes para eliminá-los. Bom, no caso dos forídeos, por exemplo, quando a gente percebe as moscas em volta das caixas, uma boa estratégia é usar armadilhas externas de vinagre. As armadilhas elas são feitas com potes escuros, furados aqui ó, a um dedo da base, com um furinho do lado do outro e de dimensão bem pequena aqui, ó, para passar apenas um forídeo. Dentro desse pote aqui a gente coloca o vinagre, até chegar bem próximo do nível do furo aqui, ó. Essa armadilha aqui ela vai atrair a atenção dos forídeos por conta do cheiro azedo do vinagre. Ele é parecido com o cheiro de fermentação do pólen, por isso que os forídeos entram no pote para verificar. Só que do lado de dentro, como o nível do vinagre está bem próximo dos furos aqui, as moscas naturalmente não vão se aproximar muito do nível e vão tentar buscar a saída na outra extremidade, que é o topo do pote, e aqui elas vão ficar presas até morrerem. É importante a gente lembrar também que as armadilhas elas têm que ser mantidas distante das caixas que estão atraindo os forídeos, porque assim o cheiro mais azedo do vinagre vai fazer com que eles se direcionem às armadilhas e fiquem longe do meliponário e longe das caixas mais fragilizadas. Mas uma outra coisa que nunca vi ensinando por aí é que novas pesquisas científicas identificaram 2 óleos vegetais que repelem quase 100% os forídeos da caixa. Os óleos de copaíba e de andiroba não atrapalham as abelhas, mas são repelentes para forídeos e você pode passar tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da caixa da sua colônia. E sempre que fizer uma verificação de rotina interna, assopra a caixa. Como os forídeos são mais leves que as abelhas, eles costumam acabar voando quando a gente assopra. E assim você pode localizar se já conseguiram entrar na caixa. E se eles conseguiram, você consegue remover eles. Agora, no caso de mosca soldado rondando o meliponário, uma boa estratégia é isolar todas as frestas das caixas para impossibilitar a postura dos ovos. A fita crepe ela é uma ótima aliada nesses casos. Colar a fita entre as divisões dos módulos, incluindo a tampa, já vai ajudar e muito a evitar a postura das moscas e a infestação das caixas pelas larvas dessas moscas. Como as moscas soldadas são de tamanho maior do que os forídeos, as abelhas guarda da colônia impedem a entrada delas, então a gente não precisa se preocupar com a entrada da colônia, somente com as frestas que não são fiscalizadas pelas abelhas, tá? Bom, agora quando já tem larvas no interior da colônia, o que a gente faz?
Bom, a gente precisa ter mais atenção e realizar manejo de emergência nesse caso para controlar a infestação e salvar a colônia atingida. No caso de forídeos, usar armadilhas internas para moscas adultas é uma boa escolha. Ah, mas Gabriel, a armadilha interna não vai atrair ainda mais forídeos para dentro da caixa? Pensa comigo uma coisa, se você viu que os forídeos estão só do lado de fora, precisamos tirar a atenção deles da caixa fragilizada. Então deixe a armadilha longe do meliponário ou ela pode atrair eles para onde você não quer. Mas agora, se você já viu que os forídeos estão dentro da caixa, não tem como fingir mais, eles já sabem da caixa, já encontraram alimento, já encontraram pólen e pode ser que já tenham até colocado os ovos nesse alimento da colônia. Tentar atrair eles para longe não vai funcionar, afinal o pólen fermentado é muito mais interessante que o vinagre da armadilha e eles já vão estar instalados lá. Então a estratégia é atacar no centro do problema, dentro da caixa, por isso a armadilha interna dentro do interior da caixa. Mas agora, se tiverem muitas larvas e ovos, a gente tem que retirar as reservas de pólen da colônia, porque como as larvas e ovos eles ficam instalados dentro desses potes, se a gente retira esses potes da colônia, a gente retira as fontes de infestação da colônia. Após a gente retirar esses potes, a gente precisa identificar os que estão infestados e eliminar esses potes. O que estava fechado provavelmente ainda estão livre da infestação e esses a gente pode guardar para fornecer para a colônia depois que controlarmos o ataque. E somente depois disso, que você não pode atrair de novo a atenção dos forídeos para a colônia. Mas a gente ainda tem que ter em mente que as larvas de forídeos podem se desenvolver também no lixão da colônia. E nesses casos a gente precisa fazer uma limpeza completa da caixa, eliminando o lixo, todas as larvas e ovos que a gente viu pela caixa. E caso a infestação esteja em um estado crítico, uma transferência de caixa pode ser essencial para salvar essa colônia. Agora, no caso de infestação de larvas de mosca-soldado, o melhor a ser feito é também a retirada das reservas de pólen infestadas e controle manual das larvas espalhadas pela colônia. Como essas larvas de mosca-soldado elas têm um tamanho maior, fica mais fácil de controlar elas e retirar elas manualmente. Quando a gente está fazendo esse tipo de controle, a gente precisa entender que a prioridade é eliminar esses parasitas invasores, mais do que se preocupar com as feromonas dispersadas por abrir a caixa, por abrir a colônia frequentemente, ou a danificação de estruturas internas da colônia. Não se deixe enganar, esses dois principais parasitas são pequenos, mas causam grandes estragos em poucos dias, e sua colônia pode morrer muito rápido se nada for feito a tempo. Se a gente conseguir eliminá-los, as abelhas vão poder reconstruir e se recuperar dos estragos. Mas se a gente não agir rápido, não tem mais volta. Então, quando a gente está lidando com forídeos e mosca-soldado, é preciso abrir a caixa com frequência, assoprar toda vez, checar as armadilhas de forídeos, eliminar todas as larvas à vista. É uma guerra e cada baixa no time deles é uma vitória pra gente. Eu mesmo tive problemas com forídeos 2 vezes aqui no meliponário. A primeira, claro, com a minha caixa de tiúba, que lá no comecinho da minha vida de meliponicultor, eu comprei sem saber que não ocorriam naturalmente aqui na minha região. E como esperado, elas já estavam fragilizadas e inclusive já vieram com forídeos. Mas como eu não sabia do que os forídeos poderiam causar, eu não dei atenção a eles naquele momento da compra e eles foram se desenvolvendo e se reproduzindo na minha colônia. Até que já tinha uma infestação instalada na caixa já em um nível que vocês não tinham noção. Foi muito trabalho para conseguir recuperar a colônia e eliminar todos os forídeos, mas ela sobreviveu e se recuperou. A segunda vez foi aqui recentemente, quando eu percebi alguns forídeos rondando as caixas de bugia que tem aqui, ó, que naturalmente são mais vulneráveis a esses tipos de parasitas, porque suas colônias elas são mais úmidas em seu interior, e isso atrai mais ainda a atenção desses parasitas, principalmente dos forídeos que necessitam da umidade para se desenvolver melhor. No mesmo instante que eu percebi um forídeo dentro da colônia, eu iniciei uma rotina de verificações que eu ensino no programa fechado. Todos os dias eu fazia essas verificações e no mesmo instante eu utilizei aqueles 2 óleos vegetais que eu falei. Em 2 dias não haviam mais forídeos nem dentro nem fora da colônia e hoje elas estão lindas e se desenvolvendo como nunca antes elas estavam. É preciso ter esse conhecimento para saber como agir, como lidar e proteger essas vidas que estão sob nossa responsabilidade. E é claro, esses são apenas 2 de tantos outros parasitas que você já deve até ter visto nas suas colônias. São pequenos bichinhos andando dentro da caixa, são tatuzinhos pequenininhos, besouros, uns mais preocupantes, outros menos preocupantes, outros até vivem em sociedade com as abelhas, a gente não precisa se preocupar com nada, mas todos eles necessitam da nossa atenção para identificar se são um potencial problema. E cada um desses animais é analisado dentro do programa Abelhando para que você saiba como lidar em qualquer situação com as suas colônias e salvar elas de possíveis ataques. Criar abelhas é um hobby maravilhoso, é uma atividade de conservação da vida e para muitos é uma profissão rentável. Mas como tudo na vida, a gente necessita de estudo para aprimorar as nossas técnicas e habilidades. Amanhã a gente vai falar de outro grupo de inimigos naturais das abelhas, os saqueadores. Abelhas-limão, formigas e outros saqueadores. Como prevenir e combater esses animais para salvar as colônias em risco.
Pera aí rapidinho, antes de acabar esse vídeo tem um aviso muito importante pra você. Do dia 8 ao dia 15 de fevereiro vai acontecer a Semana Abelhando 100%. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar como conseguir criar qualquer espécie de abelha nativa do Brasil aí na sua casa, no seu meliponário, do jeito certo. Como iniciar com o pé direito na meliponicultura. Se você quiser participar, clica no link que está na descrição desse vídeo e garanta a sua vaga. Só colocar o seu nome e seu e-mail e vir participar comigo, é muito simples. Se você ficar de fora, infelizmente, você não vai ter acesso às informações incríveis que a gente vai postar para os alunos durante a semana, tá? Espero por todos vocês lá. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e fui!